Irmãos, eu convido os irmãos a abrirem a carta a Tiago. Hoje na escola dominical, nós estamos lá estudando Efésios, e Efésios fala muito sobre igreja, os propósitos da igreja, E hoje nós vimos também como a igreja deve andar de modo digno ao qual foram chamados, Nós fomos chamados, nós temos um propósito, então nós temos que andar de modo digno ao qual nós fomos chamados, Nós fomos salvos, nós fomos resgatados do poder das trevas, então o crente tem um propósito, ele tem que viver em conformidade com aquilo que ele é em Cristo, em conformidade ao qual ele foi chamado. E, basicamente, toda a carta de Tiago vai falar também isso. Ele vai falar justamente a prática, como o crente deve viver no dia a dia. Ele é uma carta muito prática. Quando nós pensamos em Tiago, ele é um meio-irmão de Jesus. Ele era filho de José e de Maria, ele era meio-irmão de Jesus. E tanto ele como seus outros irmãos, só se converteram após a ressurreição de Cristo. Eles não criam que Jesus era o Messias antes da sua ressurreição. Depois da sua conversão, ele cresce como líder da igreja, ele se torna o líder da igreja em Jerusalém. Nós podemos ver isso lá, por exemplo, em Atos capítulo 15, quando tem o concílio de Jerusalém, é ele que dá a última palavra para resolver o problema que estava acontecendo. Lá em Gálatas 2:9, juntamente com Pedro e João, ele é chamado de coluna da igreja. Ele é quem sustentava a igreja, ele era um dos cabeças, E outra característica que é muito dita de Tiago é que ele era, tanto a tradição judaica como a tradição cristã, diz que ele era um homem extremamente piedoso, de muita devoção, de muita oração. E tanto que ele tinha um apelido. O apelido dele era Joelhos de Camelo, porque ele orava muito. E os joelhos dele, de tanto ele orar, criaram o calo lá, igual um camelo, Então ele era chamado, o apelido dele é Joelhos de Camelo. Mas a carta a Tiago, a carta que Tiago escreve, também foi muito contestada durante a história, na igreja e até por Martinho Lutero. Ele chamou, a princípio, a carta de Tiago de carta de palha. Por quê? Porque, aparentemente, a carta de Tiago ela contradiz a justificação pela fé que é tão defendida por Paulo. Então, parece que ele está falando que, para ser salvo, precisa as obras. E não é isso que Tiago está falando. Mas, então, essa ideia errada que se tinha sobre a carta de Tiago, então, ela foi muito contestada por esse motivo. Mas é interessante que a carta, um detalhe que é interessante, que, em média, a cada 2 versículos da carta, existe um imperativo, como se fosse uma ordem. Por exemplo, Tiago 1:22, até a irmã Margarete citou hoje na escola dominical. Ele fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Então, ele não fala assim, eu desejo que vocês se tornem praticantes da palavra. Não, ele fala, tornai-vos. É uma ordem, tornai-vos, praticantes da palavra. Lá no capítulo 2, verso 19, ele vai falar, por exemplo, daquele que crê. Você não adianta somente professar que você crê em Jesus Cristo, pois até os demônios creem, mas eles não confiam em Jesus. Você tem que mostrar na prática, na tua vida, o que significa crer em Jesus, Pois até os demônios, então, creem, Então você tem que, na prática, no teu dia a dia, demonstrar a tua fé.
Então, essas são algumas características. Então, o desejo de Tiago na carta dele, é mostrar que a nossa fé, o nosso cristianismo tem que ser vivo, tem que ser operante. Ele tem que sair da minha mente, só do meu modo de falar, mas tem que ser no dia a dia, na prática. E tem que ser operante. Então, esse é o propósito maior de Tiago. É que nós não sejamos meros cristãos professos, mas nós temos que viver dia a dia, mostrando que nós confiamos em Deus, que a nossa fé é viva, que a nossa fé é operante. Então vamos lá, capítulo 1, verso 1. Outro fato assim interessante é que ele não é que ele não tem doutrina na carta, mas a doutrina ele pouco cita, mas quando ele cita é mais para mostrar a prática. Então tem mais prática do que doutrina. Então por isso que existe essa confusão com a carta de Tiago. Quando ele começa a carta, por exemplo, nós estudamos Efésios, estamos estudando na escola dominical. Paulo trata lá os 3 primeiros capítulos de Efésios, ensinando o que é a igreja, como se formou a igreja, de onde ela surgiu, né? E aqui Tiago ele já começa pressupondo que a igreja já existe e agora como a igreja deve viver, tá? Então basicamente é isso. Mas vamos lá, Tiago, verso 1, capítulo 1, verso 1. Ele fala o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. E lá na escola dominical também, hoje nós falamos, né, Paulo também fala que ele é prisioneiro. Aqui as nossas traduções falam Tiago, servo de Deus, mas na verdade a palavra correta é escravo. É doulos, é escravo. Tiago se considera escravo de Deus, do Senhor Jesus. Um escravo é aquela pessoa que não tem vontade própria. Ele tem um proprietário e tudo que o proprietário dele manda, ele tem que fazer. Então, Tiago, servo, escravo de Deus, do Senhor Jesus, ele mostra para que ele tem uma missão, ele tem que cumprir aquilo que o mestre dele, o dono dele, manda. E depois ele dirige aqui a quem são os destinatários. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Aqui existe pelo menos 3 possibilidades. Quem são as 12 tribos? Muitos entendem que são os judeus espalhados lá, né, fora de Jerusalém. Outros entendem que se trata da igreja, que substituiu o povo de Israel como povo de Deus. E o último, que talvez seja o mais provável, é que são os cristãos judeus que estavam espalhados. Então, ele está dirigindo para esse público, né? Os cristãos judeus. E agora vamos lá para o verso 2. Outro fato interessante, só para eu lembrar, para destacar, ele vai falar que ele começa, verso 2, meus irmãos. A palavra irmãos, ou irmão, ou irmã, aparece 20 vezes na carta. Então, a carta é dirigida para crentes, não é dirigida para alguém que precisa ser convertido. Não, ele está tratando com irmãos em Cristo, pessoas que já reconheceram Jesus como seu Salvador. Então ele começa: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É interessante que muitas vezes a gente ouve, né, alguém que está afastado da igreja e alguma coisa se fala assim: você precisa voltar para a igreja, você precisa voltar para Deus, buscar a Deus, que as coisas vão melhorar. Não que seja errado falar isso, irmãos, mas quando nós nos tornamos crentes, não é que as coisas vão começar a piorar, os problemas vão surgir. Mas quando nós nos convertemos,
nós temos uma percepção muito maior do pecado. Nós entendemos agora quais são as nossas lutas verdadeiras. Nós começamos a entender cada vez mais. Então, as lutas aumentam a partir do momento que nós nos convertemos. E ele fala o interessante: tende por motivo de toda alegria o passardes por provação. Não é interessante isso? Nós não queremos passar por lutas, por problemas. Nós queremos o quê? É fugir dos problemas, fugirmos das lutas. Mas aqui ele fala que é motivo de alegria o passar por provações. E por que isso? Quando nós estamos passando por provações, nós podemos entender que a nossa salvação, a nossa fé, ela é real. Ela está passando por testes porque tem um objetivo. Eu lembro, por exemplo, que se você pensar num mecânico, um mecânico não vai testar uma sucata de um carro, porque ele não anda, não tem sentido você testar algo que não tem proveito nenhum. Mas eu lembro do Júnior, o Júnior, né, membro até da nossa igreja, mas ele está lá em Monte Verde, né, ele trabalhou na Bosch, e eu lembro ele contando que quando surgia um novo equipamento, né, que a Bosch ia lançar, colocar em algum carro, eles tinham que viajar e iam lá para o Nordeste, para o Norte, para o Mato Grosso, para tudo que é lugar, com esse carro viajando, para pôr o carro em todo tipo de circunstâncias possíveis, todo tipo de dificuldade, para aquele produto que estava sendo testado ser aprovado. Ele tinha que passar por um teste para ver se ele funcionava direito ou não, e fazer os ajustes. E aqui é a mesma coisa. Deus fala que o nosso crescimento, a nossa maturidade, a nossa fé vai se aperfeiçoando através das provações que aparecem, que surgem nas nossas vidas. É através dessas provações que aparecem no dia a dia nosso que nós somos testados na nossa fé. Como que nós vamos crescer? Eu confio em mim ou confio em Deus? Então Deus fala, eu estou te mandando a provação para você ser testado, para você ter uma fé verdadeira, não apenas verbal, não apenas professando essa fé. Então, o objetivo é crescer, é fazer diferença no mundo. Todos nós vimos hoje na escola dominical, nós somos chamados, a igreja tem um propósito, tem um chamado. Agora, se eu vou passar por testes, se eu preciso testemunhar de Jesus para os outros, eu preciso ser aprovado, eu tenho que ter maturidade. Hoje o pastor Ivan contou lá nos índios, né? Os índios questionaram ele uma vez, por que vocês missionários não discutem entre si? Eles não aprenderam isso do dia para o outro, foi pelo teste da fé, eles cresceram, foram se tornando maduros, e aquilo, nessa circunstância que surgiu ali, chamou a atenção dos índios. Por quê? Por que vocês são diferentes? Por que vocês não brigam quando tem algum problema? Né? Por que vocês resolvem os problemas de forma diferente? Por quê? Porque houve o crescimento. A fé é testada, então você vai se preparando para você testemunhar de Jesus no mundo. Então, aprovação. Olha só o que ele fala, continuando, verso 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Deixa eu só ver. Irmãos, o que é perseverança? Perseverança é a qualidade de não desistir, de não fugir. Uma vez aqui eu já preguei há um tempo atrás e falei sobre nós temos uma geração de vou-me embora. Minha esposa está dando problema, o que eu vou fazer? Eu vou procurar outra esposa. Se o meu patrão, o meu chefe não me valoriza, não me considera tão bem como eu deveria, sabe o que eu vou fazer? Vou procurar outro emprego.
Se o meu pastor não está me agradando muito, não prega e não dá oportunidade, ou não prega aquilo que eu gostaria de ouvir, eu vou procurar outra igreja, né? E Deus fala, não, Roberto. Nós muitas vezes, inclusive, nós oramos. Senhor, muda a minha esposa, muda a forma dela agir para comigo, ela precisa me tratar melhor. Eu oro para que o meu patrão, o meu chefe, mude o seu comportamento para que eu seja valorizado. Senhor, muda o meu pastor, leve ele para outra igreja, né? Mas Deus fala, não, Roberto, eu quero te dar amor pela tua esposa. Quem precisa mudar é você. O teste, a aprovação que está sendo feita, é você que eu quero crescer. É você que precisa mudar. Não é o teu patrão, não é o teu pastor que precisa mudar, é você que precisa mudar. Então, a qualidade, a perseverança é não desistir, é não fugir. Né? Nós temos muita tendência de orar, Senhor, livra-me desse problema. Quando correta, Senhor, como eu devo me portar diante desse problema? Né? Então, nós temos isso, é perseverança, perseverança. Mas olha só, vamos terminar aqui. 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se eu fujo do problema, eu não resolvi o problema. Ele continua. Então eu não me tornei o quê? Perfeito, íntegro. Eu estou ainda deficiente, eu não cresci, eu não dei um passo além naquilo que eu precisava crescer. Mas olha só, a partir do verso 5, vamos ver agora verso 5. Parece agora que Tiago vai mudar o assunto. Ele está falando de provação, de perseverança, e de repente ele vai mudar o assunto e vai falar sobre sabedoria. Verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Como eu falei, né, muitas vezes nós oramos pedindo a Deus para nos livrar dos problemas, né? Mandar meu pastor embora, trocar de esposa. Tem gente até que ora para arrumar uma esposa diferente, né? Então, mas ele fala, não, o que você tem que pedir é sabedoria para como lidar com os problemas, como lidar com as provações. Quando a gente pensa em sabedoria, o que a gente lembra da Bíblia? Sabedoria, o que vocês lembram da Bíblia? Salomão, Provérbios, né? Provérbios 1:7, não sei se vocês vão lembrar como Salomão define a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor. Mas o que significa o temor do Senhor? Eu já pensei muito sobre isso, né? O que significa o temor do Senhor? Em palavras assim bem simples, irmãos, nós podemos falar que temor do Senhor é nós entendermos quem é Deus e quem nós somos. A grandiosidade de Deus e a nossa pequenez. Quando lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis 3:5, quando a serpente aparece para Eva, lembra como ela fala para Eva? Quando ela oferece o fruto e a Eva fala que não poderia comer, ela fala assim, não é nada disso. Ela fala, é porque Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que significa isso, irmãos? E de certa forma, a serpente não mentiu, porque quando lá o homem, né, comeu o primeiro fruto, houve aquela quebra de confiança entre Deus e o homem, houve a separação da comunhão entre Deus e o homem de certa forma se tornou como um Deus, porque hoje nós queremos e nós decidimos toda a nossa vida quase, né,
eu decido o que é bom, o que é bom, o que é mal para a minha vida. Eu decido os meus caminhos, eu decido o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, quais são as decisões. E antes do pecado, antes da queda, quem cuidava de tudo isso era Deus. A confiança do homem em Deus era plena, era perfeita. E agora quebrou essa confiança. Quebrou essa confiança. Então, quando agora nós pedimos sabedoria a Deus, é justamente isso. É eu estar pedindo a Deus, Senhor, o que eu devo fazer com a minha vida? Quais são as decisões que eu devo tomar? Eu estou pedindo a dependência de Deus. O temor de Deus é reconhecer que sem Ele eu não sou nada. A minha vida está totalmente nas mãos dEle. Nós nascemos, irmãos, nenhum de nós escolheu nascer. Foi Deus que nos deu a vida. E é Ele que decide o dia que vai levar a nossa vida. Não tem como nós decidirmos algo. Toda a nossa vida está nas mãos dEle. Mas nós agimos como se a vida estivesse nas minhas mãos. Eu quero decidir. Então, quando ele fala o temor do Senhor, peça sabedoria, reconheça que você não tem entendimento, que você precisa de Deus para tudo. E nós devemos buscar essa sabedoria, esse temor a Deus, tanto nas decisões grandes como nas pequenas. Muitas vezes nós decidimos, por exemplo, comprar um carro. Eu compro o carro e depois eu peço o quê? Para Deus abençoar aquele carro. Para Deus ajudar eu a pagar o financiamento, para Deus, né? Ao invés de, antes de comprar, eu pedir a Deus, Senhor, eu devo comprar esse carro? Será que é o momento certo? Qual modelo eu devo comprar? Será que eu devo fazer um financiamento? Essa deveria ser a nossa atitude. Nós vamos nas pequenas coisas, vou no shopping comprar uma roupa. Será que eu devo gastar dinheiro? Qual é a roupa que eu devo comprar? Quantas vezes nós compramos coisas e depois eu falo, puxa vida, a besteira que eu fiz, gastei, joguei dinheiro fora, joguei dinheiro no lixo. Por quê? Porque eu fui pelo meu impulso, pelo meu coração, pelo meu desejo, ao invés de buscar o quê? A sabedoria, a orientação de Deus. Olha só, quando nós pensamos, e depois continuando, verso 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante e todos os seus caminhos. De novo, é aquela ideia, hoje nós falamos também na escola dominical, mas é a ideia do barquinho, né? Barquinho, aquele mar agitado e o barquinho sem rumo, sem direção. Então, uma hora eu confio em Deus, outra hora eu confio no meu entendimento. Uma hora eu busco a Deus, uma hora eu busco o quê? O meu coração. Não, ele fala, não, você tem que confiar em Deus plenamente. É a fé, não duvidando. Ele sabe o que é melhor para você. Ele fala, não seja inconstante. E olha como é interessante, no capítulo, vamos um pouquinho para frente, no capítulo 3. Olha, no capítulo 3, a partir do verso 13, ele faz uma diferenciação entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Olha só como ele fala. Verso 13, capítulo 3, verso 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Olha que pesado isso, hein, irmãos. Olha como é a sabedoria humana. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, né, brigas, né, e há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha como é a sabedoria humana. Desde o pecado, nós podemos ver tudo isso acontecendo no mundo até hoje.
Tudo isso que está descrito aqui nós podemos ver nas decisões que os homens tomam pelo seu coração. Tudo isso está descrito aqui. E ele fala, é terrena, animal e demoníaca. Agora, olha só a sabedoria que vem de Deus. Verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente o quê? Pura. Depois, ela é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem paz. Olha a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Olha onde nós temos que buscar a fonte para as nossas vidas, é na sabedoria de Deus. E ele fala, busque com fé, em nada duvidando. Vamos continuar, irmãos. Vamos já indo para a parte final. Mas agora, de novo, parece que ele vai mudar o assunto. Agora ele vai tocar num assunto que é extremamente relevante na carta. Ele vai falar muito sobre isso, pobreza e riqueza. Mas o que tem a ver isso com provação e com sabedoria, né? Mas ele vai justamente mostrar duas armadilhas que podem ocorrer, são tipos de provações que podem acontecer nas nossas vidas, né? Ele vai dar vários exemplos de provação durante toda a carta, mas agora ele vai tocar no assunto pobreza e riqueza. Verso 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Quando eu fiquei pensando aqui, né, o irmão de condição humilde, quais que podem ser as lutas, as provações que uma pessoa pobre pode passar, né? Eu fiquei pensando pelo menos duas. Primeira, necessidades materiais, né? Por exemplo, um pai de família. Será que eu vou ter condições de pagar as contas desse mês? Será que eu vou ter condições de pôr o alimento na mesa da minha família nesse próximo mês, nessa semana? São dificuldades reais, são dificuldades verdadeiras. Quem já passou por dificuldade financeira sabe que isso é uma provação forte. Mas Deus fala, confie em mim, dependa de mim. Olhe para mim e não olhe para as circunstâncias. É difícil, é fácil, irmãos, passar? Não, não é fácil, é muito difícil. Quem já passou por necessidades materiais sabe que isso é difícil. Outra provação que um pobre pode ter, ele pode olhar para uma pessoa que tem melhores condições e sentir, por exemplo, ter uma comparação. Puxa, por que o outro lá parece que é tão abençoado e eu não? Pode ter inveja, pode ter cobiça, eu posso desejar coisas que o outro tem que eu não tenho. E pode também aparecer um sentimento no coração de amargura. Por que Deus abençoa tanto o outro e não a mim? Por que Ele ama mais o outro e não a mim? Então, pode vir sentimentos errados num coração de quem não tem tantos recursos, né? Mas quando nós olhamos, por exemplo, os evangelhos, Jesus fala muito sobre a pobreza, ele fala bem-aventurado os humildes, né, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Ele fala aqui, irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Lembre-se que você é um filho de Deus. Você foi salvo, você foi resgatado do pecado, você tem dignidade. Não esqueça disso. Não olhe para as circunstâncias, olhe para mim. Depois, verso 10. Ele passa para o rico. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. E pensando em
não só rico, mas às vezes, quando as coisas parecem, eu estou dizendo financeiramente, ou não só financeiramente, mas quando as coisas parecem que estão indo tudo bem nas nossas vidas, nós temos uma tendência, não sei se os irmãos têm, mas pelo menos eu tenho, muitas vezes a gente esquece de Deus quando as coisas estão indo tudo bem. A gente esquece de agradecer, a gente esquece de buscar a Deus. Parece que só quando as coisas, o calo aperta, quando alguma coisa está doendo ali, que a gente busca a Deus. Então, muitas vezes, essa falsa segurança, às vezes muitas preocupações que nós temos, muitos compromissos que nós temos, quando as coisas estão indo muito bem para nós, muitas vezes nós queremos viajar, nós queremos comprar outro carro, e tudo parece que está indo bem. Nós temos uma tendência de nos esquecermos de Deus. Então, Tiago está falando que isso também é uma forma de provação. O segundo que a gente pode pensar é a riqueza, o dinheiro pode trazer uma certa... Nós podemos confiar a nossa vida, a nossa segurança, a nossa felicidade, a nossa paz nos bens materiais. E nós buscamos isso com muito afinco, Eu confio, eu tenho X reais lá na minha conta bancária, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Não é errado ter isso, irmãozinho. Ele não está falando isso aqui. Mas quando eu coloco a minha segurança, a minha felicidade, a minha paz no dinheiro e não em Deus. E ele fala, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Verso 11, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. E aqui ele está fazendo uma menção de Isaías 40, versos 7 e 8. Isaías 40 é um texto que fala muito da grandiosidade de Deus e da pequenez do homem. Eu lembro, não sei se o pastor Paulo vai lembrar, mas nós tivemos aula com o pastor Carlos Osvaldo e ele falou desse Salmo 40. E ele falou, olha, vocês devem decorar Isaías 40, esse capítulo de Isaías, porque ali mostra quem é Deus, quem somos nós. E nós devemos sempre lembrar disso. E ele usa justamente isso. Aquele não só o irmão rico, mas também o pobre. Lembre-se, a nossa vida passa rápido, a nossa vida está nas mãos de Deus. Uma hora nós estamos aqui, outra hora murcha. Quantos ricos milionários perderam a fortuna de um dia para o outro? Quantas vezes já aconteceu isso? Por diversas circunstâncias isso pode acontecer. Então ele fala, a sua confiança, a sua fé, a sua paz, a sua felicidade não pode estar no dinheiro, tem que estar em mim. Então, Tiago, ele vai falar, desde o começo, é motivo de alegria passarmos por provações. E isso deve gerar em nós perseverança, nós temos que ter perseverança. Depois ele ensina o caminho para passar pela perseverança com fé. Tem que buscar a sabedoria de Deus, o temor de Deus, confiar quem é Deus. Nós temos que olhar sempre para Deus. E depois ele dá agora 2 exemplos de provações, tanto para um pobre como para um rico. E ele vai dar na sua carta toda, vários exemplos de provação. E como que termina isso? Vamos para o final. Já passou do meu horário, Falaram para mim que não era para pregar rápido, que hoje tem ceia, mas eu esqueço, desculpa. Vamos terminar. Verso 12. E aí a gente vai terminar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Está vendo? Não fugir do problema,
mas buscar em Deus a solução para o problema. Deus não quer tirar você do problema, mas Ele quer te capacitar a passar pelo problema, para amar tua esposa, teu cônjuge, amar o teu patrão, amar aquele irmãozinho que dá problema aqui na igreja, amar o pastor que eu não estou gostando muito. Ele quer que você ame, né? Porque depois de ter sido o quê? Aprovado, depois que você supera essa aprovação, esse teste, você vai poder o quê? Testemunhar de Jesus, você vai poder falar de Cristo, você vai cumprir os propósitos que Ele tem para você. E o que você vai receber? Receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, ele vai mostrar o objetivo das provações que nós passamos. É o nosso crescimento, é a nossa maturidade. É para que nós saibamos como agir em todos os momentos da nossa vida. Como nós estudamos lá na escola dominical, né? A igreja tem um propósito, o inimigo quer destruir a unidade da igreja. Então nós temos que crescermos em maturidade, não sermos mais nenê, não sermos mais levados, como falou no verso 6, como a onda do mar, de um lado para o outro, por qualquer tipo de doutrinas, mas nós temos que crescer, sermos maduros, estarmos tendo vida, uma fé operante, não apenas professando. Eu sou crente, eu confio em Deus. Não. Ele quer que você confie em Deus em cada momento da sua vida. Nos momentos mais simples, provações pequenas, como nos momentos mais difíceis. Lembre-se que Deus não manda aprovação além das nossas forças. Ele sabe o nosso limite, Ele conhece o coração de cada um. Ele conhece o coração de cada pessoa, de cada um que está aqui. Então, irmãos, que nós possamos realmente buscar crescimento. Nós possamos ter alegria quando nós estamos sendo provados. Lembrando que se nós estamos sendo provados é porque Deus quer o nosso crescimento. O que nós temos feito? Nós temos perseverado, buscado sabedoria em Deus, buscado entregar as nossas vidas a Deus, entregar os nossos problemas a Deus, ou nós temos fugido, ou nós temos tentado resolver os problemas do meu modo, da minha inteligência. Como nós temos agido. Que nós possamos realmente olhar para Cristo, olhar para Deus, colocar a nossa fé, buscar sempre a orientação dele em cada momento das nossas vidas, crescendo realmente na fé. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos terminar. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. Obrigado porque ela é tão viva, tão eficaz. Ela fala direto aos nossos corações, Senhor. E ela mostra que o único caminho para vencermos as provações é olhar para o Senhor, é entregar as nossas vidas ao Senhor, crescendo em fé, crescendo em maturidade, sendo cada dia mais dependentes do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque muitas vezes somos fracos, somos falhos, pecamos contra o Senhor. Mas nos perdoa e nos ajuda a crescermos. Que cada um de nós, Senhor, possa estar sendo vencedor e possamos realmente sermos aprovados pelo Senhor. E o Senhor possa falar que nós somos servos fiéis e do Senhor. Obrigado mesmo por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.